Há momentos na vida em que a gente acredita que precisa correr atrás de algo fora de nós para, enfim, se sentir completo. Passamos anos acreditando que a felicidade está em uma conquista distante, que a paz só virá quando a situação mudar, que a resposta só será encontrada em alguém mais experiente ou em algo que ainda não temos. Mas e se eu te dissesse que tudo aquilo que você tanto busca já está aí dentro do seu coração, esperando apenas para ser despertado? Jesus disse em Lucas 17, 20, 21. O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isso significa que não precisamos esperar uma revelação grandiosa vinda de fora, porque a presença do reino já foi depositada em nós. Mas quantas vezes ignoramos esse tesouro e seguimos procurando no mundo aquilo que só o Espírito pode revelar? Talvez você esteja lutando com essa sensação de vazio, acreditando que precisa de mais um sinal, mais uma palavra, mais um acontecimento para crer que Deus já te entregou o essencial. Só que a verdade é que o Pai nunca deixou de colocar em você aquilo que precisa para viver segundo o seu propósito. A diferença está na forma como você enxerga. Muitos vivem como quem carrega um baú cheio de riquezas, mas nunca o abre. E aqui surge a pergunta que Jesus deixou ecoar em nosso espírito. Se vos derem aquilo que já é vosso, o que fareis com isso? Mas se não vos derem o que é vosso, e então, quando isso estiver em vossas mãos, o que fareis? Evangelho de Tomé, Logion 21. O que você tem feito com aquilo que Deus já confiou a você? A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que descobriram dentro de si dons, talentos e a própria presença de Deus, quando finalmente pararam de correr atrás do que estava distante e decidiram valorizar o que já possuíam. Moisés já tinha o cajado em mãos quando Deus o chamou para libertar Israel. Davi já tinha coragem e fé quando enfrentou Golias. E você, o que já carrega sem perceber? Talvez a sua maior resposta não esteja em algo novo chegando de fora, mas em abrir os olhos espirituais para o que já foi depositado dentro de você. Há dons escondidos, sementes de propósito e chaves espirituais aguardando para serem ativadas. E se eu lhe dissesse que a inquietação que você sente hoje não é falta de algo, mas o chamado de Deus para despertar o que já está dentro de você? E se a espera que você enfrenta não for por algo externo, mas pela sua decisão de acreditar que já é portador da presença do reino? É sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos descobrir juntos como Deus nos dá aquilo que sempre foi nosso, como reconhecer o que já habita em nós e como usar essa revelação para viver de forma abundante, corajosa e fiel. Porque a vida espiritual não é sobre correr em busca de algo inalcançável, mas sobre despertar para a realidade de que o maior presente já foi confiado ao nosso coração. Antes de seguirmos, deixe nos comentários a frase: o reino de Deus já habita em mim. Essa declaração fortalece a sua fé e confirma que você crê nessa verdade. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua caminhada com Deus. Se esse vídeo já está falando com você, deixe o seu like e ajude essa palavra a alcançar mais pessoas. Quantas vezes você já se pegou dizendo: quando eu tiver tal coisa, então serei feliz. Quando Deus me der tal resposta, então terei paz. Quando a situação mudar, então estarei completo. Esse pensamento é mais comum do que parece, porque fomos ensinados a acreditar que tudo o que precisamos está sempre lá fora. O problema é que essa forma de viver nos mantém em constante espera, sempre dependendo de algo externo para sentir plenitude. Mas a Bíblia nos mostra um caminho diferente. Jesus deixou claro que o reino de Deus não está distante, escondido em algum lugar que ainda precisamos alcançar.
Pelo contrário, ele disse que o reino já está dentro de nós. Isso significa que a presença, a direção e os recursos espirituais necessários para a vida já foram depositados no nosso interior. Não é sobre esperar que algo desça do céu de forma visível. É sobre aprender a enxergar que o céu já se move dentro de você. Quando não entendemos isso, caímos no engano de buscar em pessoas, em conquistas ou até em doutrinas humanas aquilo que só o Espírito pode nos revelar. É por isso que muitos vivem correndo de um lado para o outro, acumulando coisas, ouvindo vozes, mas ainda assim sentindo um vazio que não se preenche. A verdade é que nenhuma conquista externa consegue substituir aquilo que já foi plantado pelo próprio Deus no coração. Essa mensagem é um convite para você parar, respirar e olhar para dentro. Não como quem busca respostas em si mesmo, mas como quem reconhece que o Espírito Santo já habita em seu interior e deseja revelar dons, talentos e direção que talvez ainda estejam adormecidos. Você não precisa esperar por uma mudança para começar a viver a promessa. Deus já te confiou o essencial. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por sinais e verdades bíblicas que mostram como o Pai já colocou dentro de você tudo o que precisa para viver com propósito. Cada ensinamento vai te levar a enxergar com novos olhos, para que você desperte dons, vença os medos e reconheça a abundância que já foi liberada sobre sua vida. Existem pessoas que passam a vida inteira procurando por algo que, na verdade, já carregam dentro de si. Buscam sinais, correm atrás de respostas, acreditam que só serão plenas quando alcançarem um lugar específico, quando conquistarem um sonho distante, quando ouvirem uma voz audível dos céus. Mas Jesus foi direto. O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20, 21. Essa declaração muda tudo. Ela quebra a ilusão de que precisamos correr incansavelmente para achar Deus em lugares externos. Não significa que ele não se manifeste fora, mas que a essência do seu reino já está em nós, no íntimo do nosso coração. O que falta muitas vezes não é a presença dele, mas a nossa consciência desperta para perceber que já o temos. O que Jesus estava revelando aos fariseus e hoje a nós é que o reino não é algo que pode ser controlado, delimitado ou exibido como um espetáculo. Ele não é visível aos olhos humanos, mas é real e poderoso naqueles que creem. O reino se manifesta na forma como você responde às situações, no modo como você ama, perdoa, confia e se entrega. Ele está presente no silêncio da sua oração, nas lágrimas que caem sem palavras, na fé que insiste em permanecer mesmo quando nada faz sentido. Talvez você esteja esperando um sinal grandioso, mas o maior sinal é que Deus já te fez habitação do seu Espírito. Paulo confirma essa verdade em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é uma revelação que deveria nos trazer não apenas consolo, mas também responsabilidade. Se o reino está em nós, então carregamos dentro de nós uma fonte inesgotável de direção, poder e esperança. O problema é que muitas vezes vivemos como quem tem uma fonte de água viva dentro de casa, mas ainda sai pelas ruas com sede, pedindo um gole aqui e outro ali. Não é que Deus não vá usar pessoas, palavras e circunstâncias para falar conosco, mas nada substitui o fato de que a presença do reino já foi estabelecida no nosso interior. E quando essa consciência desperta, deixamos de mendigar bênçãos e passamos a viver como filhos que sabem quem são no Pai. É nesse ponto que o Espírito Santo começa a nos ensinar que a verdadeira transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro
para fora. Você não precisa esperar a vida melhorar para começar a experimentar a paz. A paz já está em você. Você não precisa alcançar um novo nível para sentir-se amado. O amor já habita em você. E essa é a chave que muitos ainda não descobriram. O que tanto buscamos já foi depositado e cabe a nós abrir espaço para que floresça. Pense em uma semente. Ela carrega dentro de si todo o potencial de uma árvore frondosa, capaz de dar sombra e frutos. Mas enquanto não for plantada e cultivada, continuará parecendo apenas um grão sem vida. Assim é o reino dentro de nós, uma semente já plantada pelo próprio Deus, esperando apenas que a reguemos com fé, oração e obediência para que cresça e transforme nossa existência. Se você já percebeu, essa é a primeira revelação que abre caminho para todas as outras. Reconhecer que não está vazio, nem desamparado, mas que já carrega a presença do reino em si. Essa consciência muda a forma como você ora, como você enfrenta as dificuldades e como você enxerga cada detalhe da vida. E essa descoberta nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Se o reino já está em nós, por que tantas vezes continuamos buscando no mundo o que só o Espírito pode revelar? Se o reino já habita dentro de nós, por que tantas vezes continuamos vivendo como se estivéssemos vazios? A resposta está em um dos maiores enganos espirituais da humanidade, a busca incessante no mundo por aquilo que só o Espírito pode revelar. O apóstolo Paulo advertiu em 2 Timóteo 4:3, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Esse tempo já chegou. Vivemos em uma era em que muitos querem ouvir apenas o que massageia o ego. Mensagens que confortam a carne, mas não confrontam o espírito. E nessa busca, quantos acabam correndo atrás de promessas vazias? Alguns tentam preencher a alma em ambientes de festa, acreditando que a música alta pode silenciar a angústia do coração. Outros se apoiam em relacionamentos passageiros, como se o amor humano pudesse ocupar o espaço reservado apenas para o amor de Deus. Há ainda quem busque em conquistas materiais, colecionando bens e status, mas descobrindo logo depois que nenhum deles consegue sustentar a paz verdadeira. É como quem está com sede diante de um rio de água viva, mas insiste em beber de poças rasas, turvas e passageiras. O mundo oferece atalhos, frases prontas que soam bonitas, motivações superficiais que inflamam por um instante e doutrinas humanas que brilham por fora, mas deixam vazio por dentro. Já o Espírito nos convida a mergulhar na verdade eterna, aquela que liberta, ainda que confronte, porque só a verdade que dói é capaz de curar. E é nesse ponto que tantos se perdem. Rejeitam a fonte que já foi colocada dentro deles e correm atrás de vozes em todos os lugares possíveis. É uma corrida sem fim, porque nada externo pode substituir o que Deus já plantou no íntimo. Talvez você já tenha vivido isso. Seguiu conselhos que pareciam sábios, ouviu palavras que soaram bonitas, buscou conforto em ambientes que pareciam prometer alívio, mas no fim, o coração continuou pesado e a mente confusa. Isso acontece porque nenhuma voz externa tem o poder de gerar a paz que só o Espírito Santo pode oferecer. O mundo até pode inspirar por um momento, mas apenas o Espírito pode direcionar com constância. Jesus sabia que a humanidade teria essa tendência de buscar fora o que já estava dentro. Por isso, disse em João 14:16-17, Eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Ele não nos deixou órfãos nem dependentes da aprovação humana. Ele nos deu o Espírito como guia, como aquele que revela o invisível e confirma a verdade que já foi plantada em nosso interior.
Quando não entendemos isso, entramos em um ciclo de cansaço espiritual. Corremos atrás de respostas externas e ignoramos a revelação interna. Mas quando reconhecemos que o Espírito já habita em nós, encontramos descanso. É como alguém que procura desesperadamente pelas chaves de casa, revirando tudo ao redor, sem perceber que elas sempre estiveram no bolso. Assim, é o engano de buscar no mundo o que o Espírito já colocou dentro de você. E é justamente nesse ponto que nasce a necessidade de ir além. Aprender a distinguir, em meio ao ruído de tantas vozes, aquele som suave e inconfundível que vem do Pai. Ele fala o tempo inteiro, ele ouve o tempo inteiro. Se às vezes parece difícil perceber, não é porque ele se cala, mas porque o coração ainda está aprendendo a reconhecer o tom da sua voz. Pensa em algo simples, a voz da sua mãe. Você pode estar em qualquer lugar, em meio a uma multidão, mas quando ela chama, você sabe. Não há dúvida, porque aquela voz está gravada dentro de você. Você cresceu ouvindo, você se acostumou com o tom, com a entonação, com cada detalhe. Não importa se são palavras de carinho ou de repreensão, você sabe identificar, porque existe intimidade. Agora, compare isso com a voz de um estranho. Você pode até ouvir, mas não guarda. Talvez até reconheça o rosto, saiba quem é, mas não tem memória suficiente para que aquela voz te marque. Com Deus, acontece a mesma coisa. Ele fala, mas se você não nutre essa relação, se não se aproxima, é natural que a voz dele soe distante, como algo difícil de reconhecer. É como uma música que você ama. Às vezes basta ouvir as primeiras notas para que o coração já desperte e diga, eu conheço essa canção. Você não precisa esperar o refrão inteiro para ter certeza. O mesmo acontece com a voz de Deus. Quanto mais você se expõe a ela, quanto mais a escuta, mais sensível fica para identificá-la, até mesmo nos detalhes mais discretos. Outro exemplo, pense em quando alguém próximo te manda uma mensagem. Antes mesmo de ver o nome, você já reconhece pelo jeito de escrever, pelo uso de uma palavra, pelo tom. Pequenas pistas já revelam quem está falando. Assim é o Espírito Santo. Quanto mais você se relaciona com ele, mais fácil se torna perceber o seu toque. Uma paz repentina no meio da angústia, uma lembrança de um versículo no momento certo, uma direção suave que parece sopro dentro da alma. Mas aqui está a verdade. Não é que Deus não esteja falando, é que muitas vezes estamos mais atentos a outras vozes. A voz da ansiedade que pressiona, a voz do medo que paralisa, a voz da comparação que rouba a paz. Essas vozes gritam, enquanto a voz de Deus sussurra. Mas esse sussurro é inconfundível quando você aprende a silenciar o coração e dar espaço para ele. A Bíblia diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. Veja como é íntimo isso. O Espírito não fala de longe, ele habita em você. Ele não apenas ensina, ele também lembra. Ou seja, até quando você esquece, ele traz de volta. Até quando você não sabe, ele te instrui. E é nesse processo que a voz de Deus deixa de ser um mistério distante e passa a ser familiar, como a voz de alguém que você ama. Quanto mais tempo você passa com ele, mais rapidamente o seu coração distingue, mais natural se torna reconhecer. Escutar a voz de Deus é como afinar um instrumento. No começo, tudo parece confuso, mas aos poucos a nota certa se destaca, até que a melodia fique clara. Assim é com a vida espiritual. Quanto mais você se ajusta à frequência do céu, mais limpa e nítida se torna a voz do Pai. Ele não fala apenas para ser ouvido, ele fala para criar relacionamento. Ele fala para que você confie, para que você siga. O objetivo não é só que você saiba distinguir a sua voz, mas que viva a partir dela.
Porque no fim, a voz de Deus não é um eco distante. É a presença constante que habita dentro de você, ensinando, lembrando, guiando e amando. E aqui vale a pena relembrar a outra parte do versículo. Se vos derem aquilo que já é vosso, o que fareis com isso? Mas se não vos derem o que é vosso, e então, quando isso estiver em vossas mãos, o que fareis? Essas palavras revelam um segredo espiritual poderoso. Deus já te deu algo que é só seu. O talento, a missão e até mesmo os sonhos que pulsaram no seu coração não nasceram do acaso. Eles são parte do plano divino para a sua vida. É por isso que o seu sonho é diferente do sonho de qualquer outra pessoa. Ele pulsa em você de uma maneira única, como se estivesse entrelaçado ao seu próprio ser. E está. Porque o propósito de Deus não é criar cópias, mas originais. Cada pessoa carrega uma missão diferente, um chamado diferente, um dom diferente. O que move você pode não mover seu amigo, seu primo ou até mesmo seus pais, porque a medida daquilo que foi confiado a você está ajustada exatamente ao que você foi criado para ser. Paulo escreveu em Romanos 12:6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos é dada. Isso significa que a graça que repousa sobre você é única. O dom que Deus colocou em você não precisa se parecer com o de ninguém mais, porque ele já é completo naquilo que foi desenhado para realizar. É como se o céu tivesse costurado cada detalhe da sua missão sob medida, e a única forma de cumpri-la é sendo você mesmo. Mas aqui está a armadilha. O mundo sempre tentará distorcer essa verdade. Ele vai dizer que o seu sonho é grande demais, que a sua missão é difícil demais, que o seu talento não é suficiente. Vai tentar te convencer a se contentar com menos, a acreditar que o que Deus colocou em você é impossível de ser realizado. É aqui que entra a segunda parte daquela pergunta de Jesus. Se não vos derem o que é vosso, ou seja, se a vida tentar te afastar daquilo que já foi confiado a você, se pessoas te fizerem acreditar que não é seu, que não é para você, como você reagirá quando perceber que sempre esteve em suas mãos? Jeremias 1:5 confirma essa verdade com autoridade celestial. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia desenhado seu caminho. O sonho que pulsa em você é a lembrança silenciosa desse chamado eterno. O que você precisa entender é que não existe coincidência naquilo que arde no seu espírito. Aquilo que você sente como missão não é apenas um desejo humano, mas uma fagulha do propósito divino. Não se trata de uma obsessão egoísta, mas de uma semente plantada por Deus que pede para ser cultivada. Mas e se você desistir disso? E se deixar o mundo convencer que o seu sonho não é possível? Então viverá como quem enterrou um tesouro sem nunca experimentar sua riqueza. Um dia perceberá que tudo o que precisava já estava em você e que bastava acreditar, investir e caminhar na direção daquilo que o próprio Deus confiou. É por isso que você não pode desprezar o que já é seu, não porque seja fácil, mas porque é seu. Não porque todos vão acreditar em você, mas porque foi o Senhor quem depositou em você essa missão. A sua parte é crer, agir e permanecer. A parte de Deus é dar o crescimento, abrir os caminhos e sustentar o que Ele mesmo sonhou para você. E quando essa verdade se torna clara, você percebe algo ainda mais profundo. O maior inimigo dos dons e talentos que Deus já confiou não é a falta de capacidade, mas o medo. E é sobre isso que precisamos refletir agora, como o medo pode nos fazer enterrar aquilo que é sagrado. Esse medo que paralisa e sufoca foi retratado pelo próprio Jesus na parábola dos talentos.
Ele contou que um homem, antes de viajar, chamou os seus servos e confiou a cada um deles uma parte dos seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro apenas 1, a cada um segundo a sua capacidade. O que recebeu 5 foi rápido em agir, trabalhou e conquistou outros 5. O que recebeu 2 também investiu e multiplicou, alcançando mais 2. Mas o que recebeu apenas 1, tomado pelo medo, cavou um buraco no chão e enterrou o talento do seu senhor. Mateus 25, 14 e 18. Quando o Senhor voltou, pediu que cada um lhe prestasse contas. Os 2 primeiros servos se apresentaram com frutos. O que havia recebido 5 mostrou 10. O que havia recebido 2 mostrou 4. Ambos ouviram as mesmas palavras de aprovação. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas o terceiro servo, envergonhado, chegou com as mãos vazias. Ele tinha recebido 1 talento, mas não o fez render. Sua justificativa foi clara. Senhor, eu tive medo e escondi o teu talento no chão. Aqui está o que é teu. Essa cena mostra a realidade de muitos de nós. Deus já nos confiou algo, um sonho, um dom, uma missão, uma oportunidade. Mas em vez de colocar em movimento, preferimos esconder. O medo fala mais alto do que a fé. O medo sussurra que é arriscado demais tentar, que é melhor não se expor, que é mais seguro permanecer no anonimato. Só que diante de Deus, não usar o que Ele nos deu é tão grave quanto rejeitá-lo. Repare que o Senhor não elogiou o servo medroso por ter guardado com cautela. Pelo contrário, sua atitude foi considerada negligente. O que poderia ter se multiplicado permaneceu estagnado. E o problema não foi a quantidade de talentos recebida, mas a falta de coragem em acreditar que, mesmo com pouco, ainda era possível gerar frutos. Essa parábola nos ensina algo poderoso. Deus não espera perfeição, mas fidelidade. O servo com 5 e o servo com 2 receberam a mesma aprovação, porque ambos foram fiéis no que lhes foi confiado. O único reprovado foi o que não fez nada. Isso nos mostra que o Senhor não exige de nós aquilo que não temos, mas pedirá contas daquilo que já nos foi dado. Quantas vezes você já viveu como esse servo? Enterrando o dom da oração por medo de se expor, escondendo o talento da palavra por receio da crítica, sufocando o sonho por acreditar que era grande demais para você. O medo te convence de que, se tentar, pode falhar. Mas a fé te lembra de que, se crer, pode frutificar. Paulo escreveu: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Isso significa que o medo nunca veio de Deus. Ele não habita em você para te paralisar, mas para te impulsionar. Ele não confiou dons e sonhos para que fossem escondidos, mas para que fossem manifestos. Perceba que até o servo com 1 talento poderia ter feito algo. Ele poderia ter investido de forma simples, poderia ter ao menos tentado, mas preferiu se esconder atrás do medo. Isso revela um princípio espiritual. Deus não cobra de nós resultados grandiosos, mas espera disposição para agir. O que o Senhor reprova não é a fraqueza, mas a inércia. O medo é o maior inimigo do que é sagrado, porque transforma o tesouro em peso e faz com que você viva aquém daquilo que foi chamado a viver. Mas quando você decide vencer o medo e colocar em movimento o que recebeu, descobre que não estava sozinho. Porque a sua parte é crer e agir, mas a parte de Deus é multiplicar, abrir os caminhos e sustentar o que Ele mesmo plantou. Por isso, não enterre o que já é seu. Não permita que a insegurança roube o que o céu te confiou. O Senhor não espera que você apresente frutos iguais aos dos outros, mas que apresente fidelidade no que recebeu.
E é exatamente essa chave, a fidelidade no pouco, que abre as portas para o muito. A parábola dos talentos não termina apenas com a aprovação dos servos fiéis e a repreensão do servo medroso. Jesus acrescenta um detalhe que nos confronta profundamente. O talento daquele que nada fez foi tirado e entregue ao que já tinha 10. E ele concluiu dizendo: pois a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25, 29. Esse ensinamento revela um princípio espiritual que não pode ser ignorado. A fidelidade no pouco abre espaço para o muito, mas a negligência no pouco gera perda, até mesmo do que já se possui. Deus não confia dons, sonhos e missões para que sejam enterrados, mas para que sejam multiplicados. E quando não usamos o que Ele nos deu, corremos o risco de perder até o pouco que temos. Note que o Senhor da parábola não tratou seus servos de acordo com a quantidade inicial, mas com a fidelidade demonstrada. O que recebeu 5 e o que recebeu 2 ouviram as mesmas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Isso nos mostra que o foco de Deus não é a quantidade que você carrega, mas a qualidade da sua resposta. Não importa se você recebeu muito ou pouco. Importa o quanto você é fiel com aquilo que já está em suas mãos. A fidelidade no pouco é a prova da confiança. Quem é fiel em pequenas coisas demonstra estar pronto para responsabilidades maiores. Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. A vida espiritual segue essa mesma lógica. Quando você cuida bem da semente que Deus te deu, Ele abre espaço para te confiar campos inteiros de colheita. E é justamente aqui que muitos falham. Em vez de valorizar o que já receberam, ficam esperando algo maior. Querem ser usados em grandes multidões, mas não se dispõem a ser fiéis em servir uma única pessoa. Desejam dons extraordinários, mas não cultivam a disciplina diária de oração e intimidade com Deus. Querem multiplicar talentos, mas ainda vivem enterrando os pequenos gestos de obediência que o Senhor já pediu. O que a parábola dos talentos nos mostra é que o muito nasce do pouco. Quem não aprende a valorizar o que tem hoje não estará pronto para o que pedirá amanhã. Por isso, muitas vezes Deus nos prova em coisas simples, uma palavra de encorajamento, um ato de generosidade, um tempo dedicado em silêncio na sua presença. São nesses pequenos movimentos que Ele observa se pode confiar coisas maiores. E lembre-se, a abundância do reino não é medida pelo quanto você acumula, mas pelo quanto você multiplica. O servo que recebeu 5 e multiplicou não apenas dobrou seus bens, mas mostrou que estava disposto a colocar em prática o que tinha. O mesmo aconteceu com o que recebeu 2, mas o que escondeu perdeu até o pouco que possuía. Essa é a lição que Jesus nos deixa. Não espere circunstâncias perfeitas para agir. Use o que você tem, onde você está, com o que já lhe foi dado. O céu se move quando a fidelidade encontra a obediência. E quando Deus encontra em você um coração disposto, Ele transforma o pouco em abundância, porque sabe que pode confiar mais. O caminho da abundância passa primeiro pela fidelidade no pouco. E quando você abraça essa verdade, percebe que não existe nada pequeno quando é feito com amor e para a glória de Deus. E é essa consciência que abre os olhos para a próxima revelação. Descobrir que muitas vezes já está em suas mãos tudo o que você precisa para viver o propósito. Existe um momento na caminhada espiritual em que os olhos precisam ser abertos não para aquilo que ainda virá, mas para aquilo que já está presente. Muitas vezes vivemos como se estivéssemos à espera de algo distante, a resposta que ainda não chegou, a promessa que parece adiada, a porta que ainda não se abriu. Mas a verdade é que, em Cristo,
Muito do que pedimos já nos foi confiado. O problema não é a ausência, mas a falta de percepção. Paulo escreveu em 2 Coríntios 3:3, pois já é evidente que vocês são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Esse versículo nos mostra que a marca de Deus já está em nós. Somos cartas vivas, testemunhos ambulantes, sinais da graça. Não precisamos esperar uma nova inscrição vinda do céu, porque já carregamos em nosso coração a letra do Espírito. O despertar acontece quando entendemos que não falta algo para começarmos. O que falta é reconhecer o que já temos. Muitas vezes clamamos por direção, sem perceber que o Espírito já tem sussurrado em nossa consciência. Pedimos por força, sem nos lembrar que a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Rogamos por paz, sem notar que Jesus já havia afirmado: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 14:27. Esse despertar é uma mudança de perspectiva. É como enxergar com olhos novos a mesma realidade. É quando você olha para si mesmo e descobre que o que parecia ser apenas um detalhe do cotidiano é, na verdade, um sinal de que Deus já equipou você para o propósito. É quando entende que o sonho que arde em seu coração não é fruto de imaginação, mas a semente de uma missão que já foi depositada em você pelo próprio Criador. O despertar para o que está em suas mãos significa parar de viver como quem mendiga bênçãos e começar a viver como filho que sabe que já possui uma herança. Você não precisa provar ao mundo que tem valor. Precisa apenas aceitar que o valor já lhe foi dado pelo sangue de Cristo. Você não precisa correr atrás de sinais externos para validar sua fé. Precisa aprender a ouvir o Espírito que habita em você. E aqui está um ponto precioso. Despertar não é apenas reconhecer, mas também assumir a responsabilidade. Porque uma vez que você enxerga o que Deus já colocou em suas mãos, não pode mais viver como se estivesse vazio. A fé desperta exige movimento. Se você já percebeu que tem uma palavra de encorajamento, use-a. Se já percebeu que tem um coração de compaixão, exerça-o. Se já notou que possui fé em meio às tempestades, compartilhe-a. O problema é que muitas vezes deixamos de agir porque achamos que é pouco. Mas o que parece pequeno diante dos seus olhos pode ser exatamente o que o céu deseja usar. Aquilo que você considera simples pode ser a resposta para alguém que ora por um milagre. Aquilo que você chama de detalhe pode ser a ferramenta pela qual Deus vai alcançar vidas. Despertar para o que já está em suas mãos é apenas o primeiro passo. O seguinte é reconhecer o valor daquilo que você carrega. Porque não basta apenas perceber que Deus já lhe confiou dons, talentos e uma missão. É preciso honrar o que foi entregue e tratá-lo como algo precioso. Paulo disse em 1 Coríntios 4:7, que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o tivesse recebido? Esse versículo nos lembra que nada do que temos vem de nós mesmos. Tudo é presente de Deus. E quando entendemos isso, passamos a olhar para aquilo que já possuímos, não como algo comum, mas como parte do propósito eterno do Pai. O problema é que muitos desvalorizam o que já têm porque estão ocupados demais, olhando para o que ainda não receberam. Vivem comparando sua vida com a dos outros, acreditando que o que carregam é pequeno demais. Mas aquilo que parece simples aos seus olhos pode ser a chave para tocar vidas de maneiras que você ainda não imagina. O pouco nas mãos de Deus tem peso de eternidade. Reconhecer o que já possui é também aprender a agradecer. É quando você olha para a sua vida e entende que nada lhe falta, porque o Senhor é o seu pastor. Salmos 23:1.
Talvez ainda não tenha tudo o que deseja, mas já tem tudo o que precisa para o momento que está vivendo. A gratidão abre os olhos espirituais para enxergar abundância onde o mundo só vê escassez. Esse reconhecimento transforma a forma como você lida com cada detalhe. A palavra que você carrega no coração pode parecer simples, mas pode restaurar alguém que está à beira da desistência. A fé que você exerce nos pequenos desafios pode encorajar pessoas que observam sua caminhada. A compaixão que você manifesta em gestos cotidianos pode ser resposta de oração para alguém em silêncio. O valor está justamente no fato de que Deus confiou a você algo único. E quando você reconhece esse valor, passa a viver com outra postura, não mais como alguém que mendiga aprovação, mas como filho que honra a herança que já recebeu. Mas existe outro detalhe importante. Quando você não reconhece o que possui, acaba tratando como comum aquilo que é sagrado. Foi assim que Esaú desprezou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Gênesis 25, 34. Ele tinha em mãos uma bênção eterna, mas a trocou por algo passageiro, porque não enxergou seu verdadeiro valor. Essa história é um alerta. Aquilo que você não reconhece corre o risco de perder. Reconhecer é também cuidar. Se Deus lhe deu um dom, cultive-o. Se lhe confiou uma missão, abrace-a. Se colocou um sonho em seu coração, proteja-o. Não porque seja fácil, mas porque é precioso. O que já está em suas mãos não foi colocado por acaso. Foi o próprio Senhor quem desenhou cada detalhe e cabe a você tratá-lo com honra. A verdadeira abundância não começa quando você recebe algo novo, mas quando aprende a enxergar com clareza o que já existe. Muitos acreditam que só experimentarão plenitude quando conquistarem algo grande, quando chegarem a determinado lugar ou quando viverem certas experiências. Mas a Bíblia mostra que a abundância não é fruto de circunstâncias, e sim de uma postura do coração. Paulo, escrevendo aos Filipenses, declarou: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Filipenses 4:11. Essa é a essência do reconhecimento. Aprender a encontrar riqueza em qualquer cenário, não porque tudo esteja perfeito, mas porque a presença de Deus já basta. Esse contentamento é a chave da abundância, porque transforma qualquer lugar em solo fértil para o mover de Deus. A abundância também nasce quando você aprende a enxergar propósito em cada detalhe. Até nas coisas simples existe uma marca divina. O respirar de cada manhã, o alimento na mesa, a paz que invade o coração em meio às lutas, tudo isso já é abundância. Quem vive agradecendo pelas pequenas dádivas descobre que o coração se expande. E quanto mais se expande, mais espaço dá para que o céu se manifeste. Outro aspecto do reconhecimento é a libertação da comparação. O coração ingrato olha para a vida dos outros e sente falta. O coração que reconhece olha para a própria vida e percebe graça. Quando você para de medir sua jornada pela régua alheia, começa a enxergar as bênçãos que estavam invisíveis. A abundância não está em ter o que os outros têm, mas em honrar o que é seu no tempo de Deus. É por isso que Jesus afirmou: "Em tudo dai graças." 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão não é um sentimento ocasional, mas uma prática contínua que abre a visão espiritual. Quanto mais você agradece, mais enxerga. Quanto mais enxerga, mais percebe que já vive em abundância. E há algo ainda mais profundo. A abundância nasce quando você entende que a vida com Deus não é sobre acúmulo, mas sobre plenitude. Você pode ter pouco materialmente, mas se tem paz, já é rico. Pode ter limitações, mas se tem esperança, já vive em abundância. Pode atravessar desertos, mas se carrega a presença, já tem mais do que o suficiente. Esse é o grande segredo espiritual. Abundância não é o que entra nas suas mãos, mas o que flui do seu coração.
É a capacidade de olhar para a vida e dizer: eu já tenho tudo em Cristo. Não porque todas as circunstâncias estão favoráveis, mas porque a presença dele preenche os espaços que o mundo nunca conseguiria preencher. Por isso, se você deseja viver em abundância, comece cultivando reconhecimento. Agradeça pelo hoje, valorize o que já está ao seu alcance, reconheça as pequenas manifestações de graça ao longo do caminho. Quando você adota essa postura, o céu se move, porque o coração grato atrai a multiplicação. E é nesse ponto que as palavras de Jesus ecoam com poder. A todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mateus 25, 29. A abundância não é para quem deseja acumular, mas para quem aprende a reconhecer. Chegamos ao fim desta jornada e talvez a maior revelação que ela nos traz é que você não está vazio. Tudo o que precisa para viver em plenitude já foi depositado em você pelo próprio Deus. O reino não está distante, ele habita dentro de você. O que você procura em tantos lugares externos já foi gravado em seu coração pelo Espírito Santo. O mundo tenta nos convencer de que precisamos ter mais para sermos felizes, mais conquistas, mais reconhecimento, mais respostas visíveis. Mas Jesus nos lembra que a abundância nasce de dentro. Quando você reconhece o valor do que já possui, a vida muda. Quando decide ser fiel no pouco, descobre que o muito não vem por esforço humano, mas por confiança no Senhor. A parábola dos talentos nos mostrou isso de forma clara. O problema nunca foi a quantidade entregue, mas a resposta de cada servo. Alguns multiplicaram porque confiaram, outro enterrou porque teve medo. E essa história ecoa até hoje como um alerta e um convite. O alerta: não enterre o que Deus já confiou em você. O convite: desperte, reconheça e seja fiel, porque o céu se move em favor de quem honra o que recebe. O despertar para o que está em suas mãos traz responsabilidade, mas também traz liberdade. Liberdade de não precisar se comparar, liberdade de não viver em escassez, liberdade de confiar que o Deus que começou a boa obra também a completará. O que você carrega não é comum, é sagrado. O que foi confiado a você não é acaso, é propósito. Agora, a escolha está diante de você. Continuar esperando algo externo para começar a viver o que Deus já disse ou decidir hoje, despertar para a abundância que já foi liberada sobre a sua vida. O céu não pede perfeição, pede apenas fidelidade. Não pede que você faça tudo, mas que faça com amor aquilo que já está ao seu alcance. Lembre-se, a verdadeira abundância não está em acumular, mas em reconhecer. Não está em receber mais, mas em valorizar o que já possui. Essa postura que abre as janelas do céu e transforma o ordinário em extraordinário. Por isso, a minha reflexão final para você é esta. Pare por um instante e olhe para dentro. O que Deus já colocou em você? Quais sementes já foram plantadas? O que você tem deixado de lado por medo ou distração? Hoje é o tempo de despertar, reconhecer e agradecer. Porque quando você honra o que já recebeu, está pronto para viver o que ainda virá. Se esta mensagem falou ao seu coração, entenda. Nada do que foi dito aqui é apenas teoria, é convite. Convite para você viver de maneira diferente a partir de agora. Deus já colocou dentro de você tudo o que precisa para cumprir a missão que Ele mesmo sonhou. Você não está em falta, você não está atrasado, você não está esquecido. O reino já habita em você. Acredite, a sua parte é crer, reconhecer e agir com fidelidade. A parte de Deus é multiplicar, abrir os caminhos e sustentar cada passo. Por isso, não despreze o que já possui. Valorize o hoje, agradeça pelas sementes que estão em suas mãos e confie que o amanhã será fruto daquilo que você cultiva hoje na presença do Senhor. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração simples.
Peça a Deus olhos espirituais para enxergar o valor do que já está em você. Que Ele desperte dons, fortaleça sua fé e te dê coragem para não enterrar o que é sagrado. Que cada dia seja um exercício de gratidão e confiança até que você experimente a abundância prometida por Jesus. Se essa palavra falou com você, deixe nos comentários: eu reconheço o que Deus já colocou em mim. Isso será uma declaração de fé e também um testemunho para outras pessoas. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua caminhada. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.